Meus amados, ontem nós iniciamos nosso momento juntos, refletindo sobre a unidade da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu expliquei aos irmãos, esse foi um assunto sobre os quais os puritanos escreveram muito, essa preocupação com a unidade da Igreja, e nós vimos que há fundamento suficiente para isso. Primeiramente porque a Igreja, na sua unidade visível, ela testemunha de uma unidade invisível com Cristo. Não estamos falando sobre um mero ajuntamento de pessoas, mas daquilo que é gerado pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Demoramos mais tempo nesse ponto de maneira intencional, porque nós vimos que esse é o fundamento da vida cristã. A obra do Senhor Jesus Cristo, a redenção que Ele opera em nosso favor e a nossa união com Ele. Vimos, portanto, que ao entendermos a beleza, a profundidade, a seriedade da nossa união com Cristo, isso inevitavelmente deve afetar os nossos relacionamentos como membros uns dos outros. E que o Senhor utiliza essa unidade visível da Igreja, a comunhão dos santos, como um testemunho de que Ele enviou o Filho ao mundo. Portanto, meus irmãos, por meio da unidade, testemunhamos do Evangelho do Senhor, somos usados como um instrumento para a apresentação ao mundo do poder, da glória, da honra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós iremos tratar sobre o tema da oração. Abram as suas Bíblias no texto que o pastor Edivando leu agora há pouco, Mateus, no capítulo 6. Vamos tratar sobre algumas reflexões na oração do nosso Senhor. Capítulo 6, versículos 5 até o versículo 13. Foi o texto que lemos agora há pouco. Eu gostaria de reler esse texto com os irmãos, porque é ele que nós precisaremos manter em mente nessa manhã. Amém? Leiamos então. Mateus 6, 5. Diz assim a palavra do Senhor. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno e bendito, Deus gracioso, Pai nosso, suplicamos que nos sustente, Senhor Deus, mais uma vez diante da Tua palavra, que o Senhor nos ensine sobre a dádiva, Senhor Deus, da oração, a dádiva, Senhor Deus, do aspecto comunitário, Senhor Deus, da oração, de forma que o Senhor aperfeiçoe o nosso coração e a nossa prática de oração. Te imploramos nesse momento, Senhor, é que não somente aprendamos sobre um dos principais meios de graça, Senhor Deus, não somente nos regozijemos em ouvir, Senhor Deus, sobre a oração, mas que o nosso coração seja movido, Senhor Deus, a intensificar a nossa prática de oração diante de Ti e uns pelos outros, Senhor. É o que nós te suplicamos. Nos socorre, Senhor Deus, em desejar nos aproximar de Ti em Cristo pela oração nesta manhã. Aquece os nossos corações, ilumina as nossas mentes, aperfeiçoa a nossa vida e a nossa comunhão contigo e uns com os outros, Senhor. É o que te pedimos em Cristo e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a oração, ela é um meio de graça do Senhor.
como meio de graça, nós entendemos aqueles meios estabelecidos pelo Senhor, disciplinas espirituais, pelos quais o Senhor administra a graça ao coração do seu povo e assim aperfeiçoa e edifica a sua igreja. Quando nós falamos sobre o tema da oração, nós estamos tratando sobre uma das maiores preocupações que os puritanos tinham em edificar o seu povo e ensinar o seu povo sobre orar de maneira correta. A oração do Senhor foi vista por eles como padrão e deve ser vista por nós também assim. Eles não entendiam que nós estamos presos ao padrão do conteúdo da oração do Pai Nosso como uma mera repetição, mas eles entendiam que a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, como nós conhecemos, é ensinada por Cristo com o propósito de nos fornecer o padrão ou os princípios que devem reger a nossa oração diante de Deus. Isso fica muito claro ao ponto de eles registrarem isso nos nossos documentos confessionais. Quando nós pegamos, por exemplo, o Catecismo Batista Ortodoxo, do Hércules Collins, nós vemos que a oração do Senhor é ensinada como o modelo de oração. E cada uma das 6 petições e o prefácio também da oração é ensinado, é explicado, é significado nesse documento. No Catecismo Batista de Benjamin Kitt, também, meus irmãos, a oração é apresentada como um padrão para ser ensinado. Lembrem-se que os catecismos eles tinham esse propósito, catequizar, ou seja, ensinar, fornecer as bases fundamentais da fé para o povo de Deus. Isso é importante, meus irmãos, porque significa que, historicamente, a igreja tem olhado para esse padrão de oração que o Senhor nos ensina como o padrão que deve guiar ou moldar as nossas orações. Quando nós olhamos para o texto em si, os motivos bíblicos disso ficam claros. Observem no versículo 5 como o Senhor ele inicia ou ele explica a necessidade de orar de forma correta diante de Deus. Ele diz, quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então o Senhor está falando sobre a oração diante do seu povo, e ele diz, olha, não orem como os fariseus, como os hipócritas, que oram em pé no canto das sinagogas. E também não orem como os gentios, utilizando de vãs repetições, ou seja, fórmulas, achando que irão orar como se estivessem fazendo um feitiço. A ideia é mais ou menos essa. Como por eu invocar ou repetir determinadas palavras, eu creio que somente por isso, por repetir essas palavras, eu vou produzir um efeito no mundo. Eu vou conseguir trazer uma ação, eu vou conseguir gerar algo simplesmente pelo poder das palavras que estão sendo repetidas. Observem, portanto, que o Senhor diz, não orem nem assim e nem assim. E eram os padrões de oração que estavam disponíveis a eles na época. Se vocês lerem o texto paralelo de Lucas 11, os irmãos vão ver que os discípulos, ouvindo essa mensagem de Jesus, falam, Senhor, então ensina-nos a orar. Observem, portanto, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele nos fornece a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, como uma forma de correção de formas erradas de oração. Significa que nós precisamos remover da nossa mente a ideia de que orar é simplesmente ser espontâneo diante do Senhor, orar como nós queremos, irmãos. Os discípulos são humildes ao ponto de entender que estavam cercados de padrões errados de oração e que eles, portanto, precisavam sim aprender a orar. Porque orar, irmãos, é nos aproximar do trono da graça de Deus, levando o nosso coração até Ele, as nossas petições diante do Senhor. A oração do Senhor, então, vem corrigir padrões errados de oração. E nós não temos só esses dois, hipocrisia e misticismo. Temos muitos outros. Um deles que precisa ser corrigido, e é corrigido por meio da oração do Senhor,
é uma ideia individualista de oração. Geralmente, meus irmãos, nós conseguimos partilhar da pregação da palavra e ver a pregação da palavra como sendo experimentado pela igreja, afinal, todos estão ouvindo. Nós conseguimos olhar para os cantos como algo que a igreja faz junta, mas o aspecto comunitário da oração, ele tem sido perdido. Basta você meditar sobre quanto tempo você passou na semana passada orando pelos seus irmãos. Quantas vezes você passou orando e lembrando dos seus irmãos, da necessidade dos seus irmãos, orando repetidamente, insistentemente, pelo problema da igreja, por um problema de um dos nossos irmãos, assim como você ora insistentemente pelos seus próprios problemas. Você tem lembrado da igreja nas suas orações? Esse não é o padrão. Geralmente nós temos visto a oração como um momento onde nós estamos a sós diante de Deus, em prol das nossas necessidades e nada mais. Nós vamos ver que não é o que o Senhor nos ensina no padrão de oração. Amém? Vamos analisar isso em alguns pontos importantes, meus irmãos. Primeiramente, quando nós olhamos para o prefácio da oração, nós somos ensinados ou lembrados de quem Deus é para nós em Cristo. Esse é o nosso primeiro ponto. Quando nós olhamos para o prefácio da oração, Pai nosso que estás nos céus, nós somos lembrados de quem Deus é para nós em Cristo. Eu gostaria de ler uma citação para os irmãos do puritano Thomas Manton, que nos guiou ontem em alguns raciocínios. Atentem, meus irmãos. Observe a grande condescendência de Cristo, que permite que pobres criaturas reivindiquem o endereço em Deus. Se Cristo não tivesse colocado essas palavras em nossa boca, nunca teríamos tido a ousadia de nos dirigir a Deus e dizer: sem dúvida, tu és nosso Pai. Mas ele, que estava no seio de Deus e conhecia seus segredos, nos disse que é muito agradável a Deus que usemos essa denominação para com ele. A primeira coisa que nós aprendemos e que deve guiar todo o resto da oração é olharmos para o prefácio dela. Aqui, Pai nosso que estás nos céus, o Senhor nos diz sobre de quem nós estamos nos aproximando. E sim, Ele está nos céus, portanto, o Senhor nos ensina sobre a transcendência de Deus, a sua excelência e separação de toda a criatura, de forma que nós devemos nos aproximar reverentemente do Senhor, com temor santo no coração, lembrando da sua majestade, da sua glória, do seu poder e de tudo aquilo que o Senhor já havia revelado de maneira muito clara no Antigo Testamento, meus irmãos, acerca de quem Ele é. Ele havia revelado, sim, que Ele é perdoador, Deus misericordioso, se agrada no quebrantamento do coração. Mas, meus amados, no Filho, Deus se revela para nós como Pai de uma maneira especial e totalmente nova aqui. O sentido que o Senhor Jesus Cristo traz da paternidade de Deus, o sentimento que o Senhor Jesus Cristo traz para nós da paternidade de Deus, é algo que fica muito mais claro e explícito no Novo Testamento, a partir do ministério do Filho. E olha só que coisa maravilhosa, como Thomas Manton diz aqui, quem nos ensina a chamar a Deus de Pai é o unigênito que estava no seio do Pai e compartilha da glória com Ele desde toda a eternidade. Em Cristo e na sua obra, nós contemplamos, meus irmãos, que nós nos aproximamos com reverência, mas nós nos aproximamos do nosso Pai que está nos céus. Quando nós entendemos isso, as demais petições elas ficam claras na nossa mente e elas também adquirem um caráter proposital. Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja reconhecido como santo diante dos homens. Que o teu reino, Senhor Deus, avance, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Observem que, primeiramente, se Ele é o nosso Pai, nós desejamos que a autoridade que está sobre nós seja manifesta e executada sobre o mundo inteiro. Que a glória dele seja reconhecida pelos homens e que o seu reino avance sob a condução do nosso irmão, o Senhor Jesus Cristo, o Messias de Deus. Mas observem que depois o Senhor Jesus Cristo fala sobre provisão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque Ele é nosso Pai
nós podemos nos aproximar dele apresentando nossas necessidades. O Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre perdão. Perdoa, Senhor, porque nós temos quebrado a tua vontade, Senhor. Temos desobedecido a ti enquanto Pai. E todo filho entende a desobediência como uma afronta terrível àquele que é o seu Pai. E também por proteção. O Senhor diz, Senhor, livra-nos do mal. Nos guarda, Senhor Deus. Nos guarda de pecar novamente contra ti e de todo o mal. Observem, portanto, que entender, meus irmãos, que o Senhor é nosso Pai, guia as nossas orações em reverência, mas também em santa confiança diante de Deus. Aqui nós não temos uma imposição da obra do Filho ao Pai. Muito pelo contrário. Por causa do Filho, ou por meio do Filho, é que Deus nos adota como seus filhos. Vamos até Efésios, no capítulo 1. Efésios, no capítulo 1. Vamos ler os versículos 3 ao 5. Carta de Paulo aos Efésios 1, 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo nos ensina a chamar Deus de Pai, ele pode fazer isso por causa de quem ele é, porque ele é o mediador enviado por Deus. Ele é aquele por meio de quem o Pai nos adota. Cristo está dizendo, por causa de quem eu sou, por ser o Filho de Deus e aquele por meio de quem Deus adota do mundo. Aqueles que eram filhos da ira e tornam agora seus filhos, vocês podem se aproximar do Deus Santíssimo, aquele que é terrível em sua santidade, poderoso e glorioso na sua majestade, se apresentar diante dele em reverência, mas depois que se apresenta diante do seu trono da graça, diante do Rei todo santo, todo glorioso, todo puro, você pode dizer, eu estou aqui, Pai. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Esse termo, Pai Nosso, essa maneira como o Senhor se revela para nós aqui, deve guiar, meus irmãos, as nossas orações diante de Deus. Deve guiar, meus irmãos, a nossa comunhão com o Senhor por meio da oração. Outro ponto importante que o Thomas Watson medita sobre esse termo Pai Nosso é que por meio da oração nós nos aproximamos do nosso Pai. Observem que o Senhor diz, quando orarem, orem assim, Pai Nosso que estás nos céus. O Senhor Jesus Cristo, então, não somente está nos ensinando sobre a grande dádiva de agora poder chamar Deus de Pai. Ele diz, orem assim. Significa que, então, por meio da oração, nós nos aproximamos de Deus. Nós nos aproximamos do nosso Pai. É isso que o autor de Hebreus diz, que nós devemos entrar através de Cristo diante do trono da graça com a firme convicção de encontrar graça e misericórdia para o tempo oportuno. Mas como é que nós acessamos o trono de Deus? Por meio de Cristo. Como é que nós vamos até o trono de graça para poder achar graça e encontrar misericórdia? Pela oração, irmãos. Nós precisamos então entender que a oração é um meio estabelecido pelo Senhor para nós nos aproximarmos dele, entrarmos na sua presença. Isso é oração. Quando nós oramos, meus irmãos, nós estamos então por meio de Cristo atravessando o véu. Por meio de Cristo acessando a sala do trono de graça. E então colocando diante de Deus, meus irmãos, humilhados, mas também confiantes. A oração é o instrumento que o Senhor proveu para nós nos aproximarmos dele enquanto filhos. E se nós, então, reconhecemos a sua paternidade, nos alegramos em sua paternidade e confiamos na sua paternidade, nós iremos orar.
Por isso que os puritanos entendem a oração como uma marca dos filhos de Deus. Atentem para essa outra meditação do Thomas Watson. Ele fala, se Deus é Pai nosso, gostaremos de estar perto dele e de conversar com ele. Uma criança doce tem prazer em se aproximar do seu pai e ir à sua presença. Os verdadeiros santos gostam de se aproximar de Deus o máximo que puderem. Na palavra, aproximam-se de seu santo oráculo. No sacramento, aproximam-se da sua mesa. Um filho de Deus se deleita em estar na presença do seu pai. Ele não pode ficar longe de Deus por muito tempo. Ele vê o dia do Senhor se aproximando e se alegra. Ele provou que o Senhor é bom, portanto ele ama estar na presença do seu pai. Aqueles que não se importam com as ordenanças, aqueles que não se importam com a oração, não podem dizer, Pai nosso que estás nos céus. O Senhor estabeleceu meios, meus irmãos, pelos quais nos aproximamos dele. E a oração é uma delas. Entender quem Deus é para nós em Cristo, meus irmãos, entender a sua paternidade, deveria mover o nosso coração a uma prática cada vez mais intensa de oração. Quando nós padecemos de necessidade, meus irmãos, em quem nós confiamos para provê-la? Quando nós carecemos de perdão por transgredirmos a lei do Senhor, a quem nós temos ido para pedir perdão? Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade em um mundo caído, cercado e tomado por Satanás, o perigo do pecado que habita em nós, a quem nós temos ido buscando por proteção? Só há um aí, meus irmãos, a Deus. Se nós não temos buscado Ele em virtude das nossas necessidades, provavelmente temos confiado no nosso próprio braço para poder nos sustentar, nos prover, e temos negado a paternidade de Deus. Negado que Ele é provedor. Não é você seu provedor. Nosso provedor é o Senhor, não é o trabalho seu provedor. O trabalho é um meio pelo qual o Senhor provê. Você tem um senso de desobediência quando peca contra Deus? Quem é o ofendido nessa relação é o Senhor. Se você de fato é um filho que ama e honra o seu pai, a quem ir então em busca de perdão e arrependimento? Somente a Deus. Se você entende de fato a sua fragilidade, como Satanás é ardiloso, como o pecado habita ainda em nós, mesmo que não estejamos sob seu domínio. Se você é um crente, não está mais sob seu domínio. Se você entende o perigo desse mundo e tudo o que nos cerca, a quem correr e encontrar proteção, senão em Deus? Que grande dádiva o Senhor Jesus Cristo operou em nosso favor, irmãos, de nos fazer filhos de Deus. A oração é uma marca de que nós reconhecemos, amamos e reverenciamos a sua paternidade. Amém? O segundo ponto e aspecto, aqui ainda no prefácio da oração do Pai Nosso, vamos voltar ao texto de Mateus 6. É o que Cristo nos ensina sobre nosso relacionamento com os outros filhos de Deus. Como assim? Observem que o texto diz, Pai nosso que está nos céus. O Senhor Jesus Cristo não nos ensina a orar dizendo, meu Pai que estás nos céus. Se assim ele fizesse, esse aspecto comunitário, esse aspecto plural da paternidade de Deus, ficaria até mesmo ambíguo. Será que o Senhor Jesus chamou o Pai de meu porque ele é filho? Será que o Senhor Jesus chamou, orem assim, Pai meu ou meu Pai, porque eu devo ter uma noção individualista da oração e reconhecer Deus como meu Pai, eu não tenho certeza sobre os demais. Mas aqui não, o Senhor remove toda a ambiguidade quando ele ensina a orar, Pai nosso que estás nos céus. Significa que Deus não é somente o seu Pai, ele é Pai de toda a família dos céus e da terra, meus irmãos. Toda a família de Deus que está nos céus, os santos do passado, e na terra, os santos do presente. Significa, então, que o Senhor, ensinando o seu povo a orar, traz à oração um caráter comunitário também, que se repete por meio de cada petição. O Senhor não ensina a pedir somente por nós, meus irmãos, mas
por toda a família de Deus, por todos os nossos irmãos. Ele diz que Deus é nosso Pai. Portanto, meus irmãos, o Senhor nos ensina que nós fazemos parte da família de Deus e que Deus tem muitos outros filhos gerados pelo Senhor Jesus Cristo. Significa, então, que a oração do Senhor nos ensina que em Deus, por meio de Cristo, nós participamos de laços de amor uns com os outros. E que nós não devemos, então, orar diante de Deus somente em prol de nós mesmos, mas em prol de cada um dos nossos irmãos. E observem que o caráter plural ele se manifesta em todo o resto da oração. Versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Como eu disse, o Catecismo Batista reconhece isso, dizendo que o prefácio da oração ensina que nós devemos orar diante de Deus como nosso Pai e também uns pelos outros e com os outros, meus irmãos. Quando nós olhamos para o termo Pai Nosso, nós reconhecemos então que o Senhor também tem derramado da sua paternidade sobre muitos outros a quem nós em Cristo chamamos de irmãos. Observem o que Thomas Watson diz sobre esse aspecto. Ele diz, se Deus é Pai Nosso, amemos todos os que são seus filhos. Os santos são as imagens ambulantes de Deus. Se Deus é Pai Nosso, gostaríamos de ver a sua imagem de santidade nos crentes. Nos compadeceremos deles por suas enfermidades, mas o amaremos por suas graças. Valorizaremos a sua companhia acima de qualquer outra coisa. Pode-se suspeitar com razão que Deus não é pai daqueles que não amam seus filhos. Alguns, embora mantenham a comunhão dos santos no seu credo, banem a comunhão dos santos da sua vida. Quando o Senhor diz que Ele é Pai Nosso, meus irmãos, se lembra que nós estamos inseridos em uma família e que nós temos laços de amor uns com os outros como irmãos que invocam o nome do mesmo Deus e do mesmo Pai. William Gould, um outro puritano, ele faz uma lista de implicações de nós reconhecermos que Deus não somente é meu Pai, mas Pai Nosso. A primeira implicação é que nós somos iguais diante de Deus. Significa que entre nós haverá diferenças, meus irmãos, de posição social, de instrução formal, de etnia. Haverá diferença de status social, mas o maior título que nós recebemos é ser chamado filhos de Deus. E não somente os ricos, mas os pobres recebem esse título. Não somente os instruídos, mas também os não instruídos recebem esse título. Não é por nossas obras. Elas não lançam sobre nós elevação para que nós nos consideremos superiores aos nossos irmãos. Muito pelo contrário. O Filho de Deus se fez carne, morreu por pecadores, aquele que é todo glorioso, veio na forma de servo para que nós chamássemos Deus de Pai. Quando nós nos desprezamos mutuamente, meus irmãos, nós então ofendemos a obra de Cristo e ignoramos que o meu irmão tem o mesmo valor que eu para Deus, porque custou também o sangue de Cristo e é filho de Deus. Essa é a primeira implicação. Nós somos iguais diante de Deus no que concerne ao nosso valor, a obra de redenção, aquilo que o Senhor Jesus Cristo opera em favor de nós e dos nossos irmãos. Significa que nós estamos diante do único daquele que tem que ser adorado, nós vivemos para fazer a vontade dele e não a nossa, nós vivemos para experimentar da sua graça e da sua provisão e não de nós mesmos, e nós começamos então a olhar para os nossos irmãos como aquele de quem nós devemos cuidar para que nós possamos então honrar a paternidade de Deus. Gostaria de ler mais uma citação para os irmãos, e o propósito é trazer um pouco do pensamento direto desses homens para nós. Ele diz, Cristo ensina a todos, em todas as condições, sejam senhores ou servos, pais ou filhos, reis e mendigos, todos devem dizer, Pai Nosso, pois todos temos um Pai. Você não tem um Cristo melhor, nem um Pai melhor. Os ricos e os pobres deveriam dar um único resgate, segundo a lei em Êxodo 30, para mostrar que todos têm o mesmo Redentor. Os fracos não devem desprezar os fortes, nem os ricos se envergonhar de ter os pobres como irmãos.
Nunca devemos nos envergonhar de ter como irmão aquele a quem Deus deseja como filho. Nós não somos feitos filhos de Deus, meus irmãos, pela nossa vontade, pela nossa força, por algo especial que é em nós, mas pela obra de Cristo. Significa que Deus nos fez seu filho. Se o Senhor chama alguém de filho, ai de nós desprezarmos e negarmos então essa irmandade. Devemos tomar cuidado, meus irmãos, para não ofendermos a paternidade do Senhor. A outra implicação de que o Senhor ensina o seu povo a falar Pai Nosso, dá a ideia de uma só voz aqui, você percebe? Cristo diz, orem, irmãos, Pai Nosso. Nós invocamos o nome de Deus em Cristo, juntos, em uma só voz. Significa, então, que os santos devem se esforçar para orarem juntos e pelos mesmos objetivos, irmãos. A reunião de oração, meus amados, ela não surgiu na história da igreja por causa de uma questão de conveniência, para tentar preencher um vácuo entre domingo e domingo, não. A oração, a reunião de oração, ela existe na história da igreja porque a igreja cria e crê firmemente que Deus ouve o seu povo de maneira especial, de que ele determinou que o seu povo orasse como uma só família diante dele, e invocasse o seu nome como povo de Deus. Nós não fazemos isso somente no culto, também no culto público. Lá é o ápice da reunião da família de Deus para adoração. Mas a igreja creu e continua crendo, irmãos, que os santos oram diante do Senhor, e ele está presente no meio da sua reunião de oração, e ouvindo a sua voz e o seu clamor como uma só família, de joelhos diante dele, tendo um só propósito, uma só fé e um só amor. Se temos os mesmos objetivos, não somos chamados a orar por esses objetivos cada um na sua casa, mas juntos, como família de Deus, como os filhos de Jó que se reuniam para poder adorar e ter comunhão e estar ali diante de Deus junto com seu Pai. Nós também, meus irmãos, como filhos, devemos nos reunir como uma família e então clamar ao Senhor e orar a Ele juntos, pedindo pelas mesmas coisas. E que coisas são essas? O Senhor, Ele lista aqui nas 3 primeiras petições o que os santos têm objetivo em comum em relação ao Pai para orarem juntos. Ele diz, santificado seja o teu nome. Essa expressão significa que os santos, os filhos de Deus, desejam de todo o coração que ele seja reconhecido como santo, tanto na Assembleia dos Santos, como por toda a terra. Os homens confessem que ele é Deus, ele é glorioso. Os santos, eles oram, meus irmãos, para que venha o reino. E aqui se trata sobre o avanço do reino e a consumação do reino. Significa que os santos oram juntos por missões, os santos oram juntos por outros santos, outras igrejas. Os santos oram juntos para que o reino do Senhor avance e finalmente Cristo venha. Apocalipse 22, quando fala sobre o Maranata, diz, o Espírito e a noiva dizem, Maranata, vem Senhor. Nós oramos juntos, meus irmãos, para que o reino se consume em uma só voz. Nós oramos também para que a vontade do Senhor seja feita por nós enquanto igreja, porque os objetivos da igreja, os padrões da igreja, aquelas ambições santas que nós devemos ter, são definidas pelo Senhor para nós, e portanto a igreja tem assuntos em comum para orar, irmãos, como família de Deus. Mas não somente por isso. Nós somos chamados a orar também uns pelos outros, pelo pão, pelo perdão, pela proteção. Significa então que nós devemos juntos orar para que o Senhor proveja a todos os santos, para que o Senhor perdoe o pecado dos nossos irmãos e para que o Senhor proteja a nossa igreja e cada um daqueles que são nossos irmãos do perigo do pecado, da tentação de Satanás, deles desobedecerem ao Pai e quebrarem a vontade de Deus. Essas petições, elas devem ser feitas juntas como famílias da fé. Uma outra implicação é que mesmo quando os santos estiverem distantes ou não reunidos em uma assembleia formal para culto solene ou reunião de oração, eles devem continuar orando uns pelos outros em amor e cuidado santo. Nominalmente, irmãos. Nós não estamos falando sobre algo geral. Se você tem mais de um irmão, você sabe que ele tem características diferentes, não é verdade?
enquanto irmão sanguíneo. Eles têm problemas diferentes, virtudes diferentes. Assim é com a família de Deus, irmãos. Nossos irmãos que estão ligados a nós e que nós conhecemos na igreja local têm pecados mais específicos contra os quais lutam, têm virtudes que precisam ser aperfeiçoadas, têm perigos e necessidades que eles estão enfrentando de maneira individual. Um é o desemprego, o outro é o aperto do salário, que às vezes não está conseguindo pagar o sustento da família. Essas preocupações devem estar em nossos corações diante de Deus como nossas próprias preocupações, irmãos. Sabe quando isso tira o seu sono, quando é com você? Deveria também tirar o seu sono quando é com o seu irmão. É exatamente o que nós estamos aprendendo. Senhor, o pão meu? Não, o pão nosso, Senhor. Provê ao meu irmão. Ó, Senhor, observe ali o irmão João, Senhor. Olha como ele tem lutado, Senhor Deus, contra a pornografia. Ele me compartilhou isso e eu vou colocar isso em oração diariamente diante de Ti, Senhor Deus. Ele tem sofrido por isso. Isso macula a Tua comunhão com ele, Senhor. Preserva ele das ciladas de Satanás. Ó, Senhor, olha o irmão que pediu oração, Senhor Deus, em relação à sua saúde. Ele tem padecido com enfermidade, com muitas dores, tem enfraquecido o coração dele. Se fosse você doente ou você necessitado, suas orações seriam intensas e constantes, ou pelo menos deveriam ser. O Senhor ensina que essa mesma preocupação deve estar sobre o outro, porque ele é nosso irmão. Um só Pai. Portanto, nós vamos até Deus em prol dos nossos irmãos em Cristo Jesus, em oração também. Amém? Vamos seguir, meus irmãos, vou adiantar um pouquinho. Vamos ao terceiro ponto. A oração do Senhor, ela é um instrumento divino de edificação da igreja. A oração do Senhor, que Ele nos ensina que a oração, ao Senhor nos ensina que a oração corporativa, comunitária, nesse seu aspecto que às vezes nós ignoramos, ela é um instrumento de edificação para a igreja. Não entendam errado, irmãos. Nós não estamos dizendo que não há um aspecto individual na oração. Há um aspecto individual, mas nós sempre lembramos dele. Principalmente quando nós vamos pedir pelo pão, que é a quarta petição, não é verdade? Mas esse aspecto corporativo que nós estamos enfatizando hoje aqui, não significa diluir a nossa comunhão e o nosso diálogo pessoal com Deus. Somos chamados sim a levar as nossas petições, as nossas necessidades, as nossas lutas contra o pecado de maneira individual, mas nunca esquecer dos nossos irmãos em oração. E quando nós começamos a orar como o Senhor está ensinando, não somente por nós, mas pelos nossos irmãos, quando nós começamos a valorizar a reunião de oração e o tempo que a igreja passa junto orando, esse aspecto comunitário, essa obediência da oração corporativa, meus irmãos, ela edifica grandemente a igreja como a oração individual não edifica. Thomas Menton listra aqui 3 benefícios e nós vamos finalizar com ele. Em termos de igreja, a oração corporativa ou comunitária, os santos orando juntos e uns pelos outros, é um instrumento de aperfeiçoamento da nossa unidade. Lembra que nós temos um só mente, um só Senhor, um só Espírito, um só propósito, que nós estamos caminhando juntos para o céu. Portanto, quando nós nos reunimos para orar ao Senhor, quando nós oramos uns pelos outros, a nossa unidade, meus irmãos, ela é aperfeiçoada. Lembrem-se, a nossa unidade definitiva com Cristo, ela não pode ser aperfeiçoada. Nós estamos unidos a Ele, isso é real. Mas há uma unidade prática que a igreja experimenta. Paulo ilustra isso como um corpo amadurecendo. Como as juntas meio moles começam a se fortalecer e a se fortificar. Edificação do templo do Senhor. É sobre isso que nós estamos falando. E quando nós oramos juntos, o Senhor nos lembra que nós estamos em um só coração, em um só Senhor, buscando a glória dEle, buscando o reino dEle, buscando a vontade dEle. Portanto, a oração corporativa, a igreja orando junta e uns pelos outros, meus irmãos, ela é um instrumento de aperfeiçoamento da nossa unidade. Segundo, nos aperfeiçoa a exercitar empatia genuína para com nossos irmãos nos seus sofrimentos, dificuldades e alegrias. Quando nós oramos uns pelos outros, meus irmãos,
nós estamos exercitando uma empatia cristã. A palavra compassividade ou compaixão. Hebreus nos diz que Deus proveu a nós em Cristo um sumo sacerdote que sabe o que é padecer e que se compadece das nossas necessidades. Esse termo compadecer significa sofrer com o outro. É alguém que está tão ligado, está tão intimamente preocupado, que lamenta os lamentos do outro e alegra com as suas alegrias. E a oração é um instrumento, meus irmãos, para exercitar o nosso coração nisso. Dobrar os nossos joelhos e chorar por um irmão é uma marca de amadurecimento cristão. E a igreja pode fazer isso junto na oração corporativa. A igreja pode fazer isso junto, somente orando uns pelos outros. A nossa ligação de unidade com os nossos irmãos nos seus sofrimentos, ela é exercitada, meus irmãos, por meio da oração. Quando nós permitimos que não somente os nossos problemas nos levem a orar insistentemente diante de Deus, mas os problemas dos nossos irmãos também. Precisamos fazer isso de forma prática. Nominalmente, lembrando dos problemas e parando de que quando o irmão coloca lá no grupo, meus irmãos, eu estou passando por um grave problema, vocês se contentarem em colocar uma mãozinha. Se você está dizendo que se compromete a orar por esse irmão, faça isso, irmãos. Porque esse irmão está confessando que ele entende que a oração da igreja diante de Deus é instrumento para operar em favor da vida dele. Nós precisamos levar isso com seriedade, irmãos. Nós precisamos colocar isso em nossa lista de oração e em nosso coração como algo que nos compunge firmemente a orar por aquilo como nosso. Nos apropriar daquela dor como nossa, porque nós somos chamados a sofrer uns com os outros. Observando as mutualidades e os problemas dos nossos irmãos e as suas alegrias também, nós podemos apresentar como igreja ações de graça, mas também pedidos compungidos e contritos em prol dos nossos irmãos. Outro benefício da oração corporativa é que ela ajuda a analisar o estado do nosso coração em relação aos nossos irmãos. Orar pelos nossos irmãos nominalmente, orar pelos problemas dos nossos irmãos, revela-se em nós, irmãos, disposições carnais. Revela-se em nós feridas, discórdias não resolvidas. Faça uma lista de oração com os crentes da igreja. Comece a orar nominalmente por eles. Aquele pelo qual você não consegue orar, você tem uma mácula ali. A oração prova se o nosso coração está de fato em paz, em unidade com todos os irmãos. A oração corporativa, a oração uns pelos outros, exercita o nosso coração e é um instrumento para averiguar se não há ali mácula em relação aos irmãos da Igreja de Cristo, se não há princípio de divisão nascendo no nosso coração. Quando nós temos que orar juntos por um propósito definido pela igreja em assembleia que eu não concordo, então eu balanço a cabeça e disse que está tudo bem, mesmo a minha vontade não sendo satisfeita. Se eu não consigo orar por isso, é porque não há paz no meu coração. Há espírito de contenda, a vanglória nascendo ali. A oração corporativa é um instrumento de Deus para provar e analisar o estado real do nosso coração e da comunhão que nós temos de uns para com os outros. Observe o que Menton diz sobre esse aspecto. Ele diz: em toda parte, mansidão e amor é uma qualificação para a oração. O marido viva com a mulher segundo o conhecimento, para que não sejam impedidas as suas orações. 1 Pedro 3,7. Se houver brigas na família, como o marido e a esposa poderão invocar a Deus com o coração unido? Assim, 1 Timóteo 2,8, quero que os homens orem em todo lugar, erguendo mãos santas, sem ira e nem dúvida. Não apenas levantar mãos santas, não apenas não duvidar de Deus, mas sem ira. Não deve haver nada de vingança ou paixão misturado com a súplica. Então a oração ela impede o nosso orgulho e o nosso desdém pelos nossos irmãos. Observe então, meus irmãos, que a oração corporativa é um instrumento para a santificação do nosso coração em comunhão. Quando pessoas estão em discórdia, quando uma igreja está experimentando de divisão,
um dos aspectos que é mais afetado é a sua oração. Porque corações em discórdia não conseguem se unir diante de Deus para orarem juntos, nem uns pelos outros. Deus nos guarde disso, meus irmãos. A oração corporativa é um instrumento, então, de verificar a nossa unidade, a nossa fé de que Deus nos chama a orar juntos como igreja em um só propósito, nos aperfeiçoa a exercitar empatia, misericórdia e ações de graças com os nossos irmãos, e também analisar o estado do nosso coração em relação a pecados e a frutos da carne em relação à divisão da igreja. Ira, discórdia, inveja, dissensões, facções e toda a lista que Paulo dá em Efésios no capítulo 5. Em Gálatas no capítulo 5, perdão. Vamos a algumas reflexões finais, meus irmãos. Primeiro, na oração do Senhor que nós lemos aqui, nós somos lembrados de que em Cristo temos Deus como nosso Pai. E que a oração é um dos meios de graça para nos achegarmos a Deus, não só em prol de nós mesmos, mas também em prol dos nossos irmãos. Lembrem-se disso. Sempre que você estiver a orar, lembre-se disso, de que o Senhor nos ensinou a nos achegar a Deus por meio da oração. Portanto, o Filho de Deus é alguém que ora, mas não somente em prol de nós mesmos, mas dos nossos irmãos. A oração do Senhor nos ensina que, por meio, meus irmãos, da oração, nós temos um instrumento da oração corporativa ou comunitária, nós temos um instrumento dado à igreja e não somente ao indivíduo, para aperfeiçoamento de unidade, para observar e purificar a comunhão dos santos, para analisar o estado dos nossos corações e para, como família de Deus, professar que temos um só Senhor e um só Pai, a quem nós invocamos o nome por meio do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, não despreze a reunião de oração. Não despreze os momentos de oração da igreja. É óbvio que no culto nós temos momentos de oração comunitária, mas os crentes, por crerem na oração como instrumento de graça e aperfeiçoamento da igreja, têm se reunido constantemente para orar. Lembrem-se que quando nós vemos a igreja orando pela libertação de Pedro, os irmãos criam que juntos eles orariam e que Deus responderia. Então eles se reuniram e oraram para que Pedro fosse liberto, e ele foi liberto. Nós temos a igreja ao longo do livro de Atos, não somente orando no culto, mas se encontrando regularmente para orar ao Senhor e para apresentar a Ele petições de graça. Porque o Senhor, sim, estabeleceu os meios públicos como instrumentos ainda mais especiais, irmãos, para operar no nosso coração e na sua igreja. Amém? Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Pai Santo, obrigado, Senhor, porque por meio de Cristo podemos clamar a Ti como Pai nosso. Ó Senhor, nós suplicamos a Ti que essa expressão seja coerente em nossos lábios, Senhor. Lembrando que cada petição que o Senhor nos ensina, se é um pedido, significa a manifestação de um desejo, Senhor. Portanto, que esteja de fato em nossos corações, Senhor Deus, a invocação do Teu nome, lembrando que Tu nos inseriste em uma família por meio de Cristo. De forma que nós, Senhor Deus, tenhamos prazer e confiança em orar uns com os outros e uns pelos outros, Senhor. Nós suplicamos a Ti que use, Senhor Deus, a oração corporativa como instrumento de aperfeiçoamento da nossa unidade, como instrumento de aperfeiçoamento do nosso coração, de verificação e análise do nosso coração, Senhor. E que, ó Deus, se ao orarmos por um irmão, ou nos propusermos a orar por um irmão, verificar que há em nós mácula, Senhor Deus, antes então de adentrar o Teu trono da graça, que possamos buscar por reconciliação, de forma que adentremos a Tua presença de modo coerente, porque o Teu Filho nos ensinou a orar dizendo: orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Ó Senhor Deus, aperfeiçoa a nossa oração. Que essa palavra, Senhor Deus, e os aspectos, Senhor Deus, da oração do Senhor, seus aspectos corporativos meditados hoje aqui nesta manhã, Senhor Deus, sejam exercitados, Senhor Deus, por nós diante de Ti, em Cristo Jesus.
opera em favor, Senhor Deus, da tua igreja, opera em favor da igreja de Russas, Senhor Deus, que nossos amados irmãos cresçam, Senhor Deus, em oração. E te suplicamos também por todas as igrejas fiéis, Senhor, em Limoeiro, em Maceió, em Recife e todas as outras, Senhor, que orem uns pelos outros, que orem por nós, Senhor Deus, que orem juntos, Senhor Deus, como família da fé, crescendo em unidade para testemunhar ao mundo do teu Filho, crescendo em unidade, Senhor Deus, para clamar a Ti como um só povo, de forma que Tu seja glorificado, Senhor Deus, e em breve toda a família, Senhor Deus, de Deus, esteja reunida e juntas, louvando ao Teu nome e invocando a Ti como um só povo. Que nós pedimos em Ti a Cristo, Senhor Deus, e desde já Te agradecemos. Amém e amém.